pessoas, eu sou o professor Keiler e você está no canal H de História. Aproveita que você chegou aqui, dá logo uma curtida aqui nesse vídeo, inscreva-se também no canal, badale o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Hoje nós vamos falar sobre Brasil República, a Primeira República, basicamente os movimentos sociais. E hoje nós vamos falar do movimento de Canudos. Roda a vinheta! É importante que a gente compreenda que a proclamação da República, ela trouxe transformações, mas ela não trouxe benefícios para todos os grupos sociais de uma forma satisfatória. Alguns grupos, por exemplo, continuavam vivendo na maior das penúrias e ainda teriam, com as transformações da República, o aumento dos seus descontentamentos. Isso daí vai provocar alguns movimentos. A República Velha está repleta de movimentos sociais e a gente pode classificá-los das mais diversas formas. Aqui nós vamos falar dos movimentos messiânicos, que em geral misturam questões sociais e políticas com discursos religiosos. E o movimento que a gente vai verificar aqui é o movimento de Canudos. Canudos teria acontecido enquanto movimento na região Nordeste. E a gente vai datar ali entre os anos de 1893 até 1897, quando de fato a gente vai verificar uma dizimação daquele arraial. Isso ocorre no primeiro governo civil, o governo do Prudente de Moraes, paulista, cafeicultor, que iniciava então uma fase de república oligárquica. Para a gente entender exatamente como foi a gênese do movimento de Canudos, a gente precisa então ir lá para o Nordeste do século XIX. Acontece que o Nordeste, que um dia já foi o centro da produção açucareira, o centro econômico da produção brasileira, lá no período colonial com o açúcar, hoje no século XIX, nesse momento que estamos falando aqui, nós temos então uma região decadente, uma região que passa por algumas dificuldades, que já não é mais o centro das atenções. E essa decadência econômica, ela não elimina as grandes propriedades. Vai continuar acontecendo, então, a produção açucareira, só que, claro, com não mais o destaque que ela tinha, e outras produções que marcam ali aquela região. E que, por sua vez, acentuam as desigualdades sociais ali naquele local. A gente percebe, então, que no Nordeste é muito visível a diferença entre aqueles que são possuidores de terras, que têm uma condição financeira abastada, e aqueles que vivem de uma condição precária e, ao mesmo tempo, de um trabalho que possa ser oferecido, muitas vezes também acompanhado de moradia, nessas fazendas. Então, as desigualdades sociais, elas são gritantes ali naquela região. Além das desigualdades sociais, a gente verifica então que o Nordeste teria que conviver com questões naturais. A seca ali naquela região, ela sempre foi um agravante para as condições precárias de vida daquela população. Ela sempre foi um elemento que trouxe algumas dificuldades. E aí a gente vai perceber então que em 1877, final do século XIX, o Nordeste passaria então pela histórica Grande Seca. Uma seca que duraria praticamente 5 anos, ininterruptos, e que vai agravar ainda mais a situação que já era precária ali naquela região. A pobreza aumenta, a proclamação da República acontece. E aí, quando a gente percebe então essa república se estabelecendo, o que seria a esperança de uma vida melhor, o que seria a esperança de mudanças e transformações que beneficiasse mais essa população, na verdade vai se converter na perpetuação dos coronéis, na perpetuação e consolidação da pobreza ainda mais dessa população, através do descaso dos governantes e, pior ainda, a alta cobrança de impostos que vai acontecer em algumas cidades que até então elas nem tinham toda essa condição de pagar impostos. E aí a gente percebe que a região se torna uma região de repulsão demográfica, ou seja, de expulsão populacional.
Muitos nordestinos, cansados daquela vida precária, eles migram então para outras localidades. Alguns vão procurar uma vida melhor no trabalho no café, lá no Sudeste. Outros vão tentar a vida na Amazônia, que é bem do lado, na extração da borracha, acreditando que podiam chegar nessas localidades, ganhar então alguma condição de emprego e ao mesmo tempo se estabelecer financeiramente, tendo uma condição mais digna. E outros que acabam ficando vão então seguir beatos, que se multiplicavam com seus discursos apocalípticos naquelas regiões. É nesse contexto que nós vamos destacar então a figura de um sujeito chamado Antônio Vicente Mendes Maciel, muito conhecido por Antônio Conselheiro. Ele teria nascido em Quixeramobim, no Ceará. Ele teria uma vida atribulada durante o seu período. Ele tentou muitas vezes mudar sua condição financeira através do trabalho, através de novas perspectivas, mas acabou então tendo dificuldades. Foi abandonado pela mulher e resolveu se entregar a uma vida peregrina. E nessa peregrinação ele se torna então um beato. Um beato que falava sobre pregações dos finais dos tempos, associando as condições do Nordeste ao momento de final dos tempos. E aquilo dali fazia com que tivesse todo o sentido a pregação de salvação da alma, porque seria o momento da volta do Messias, do retorno do Salvador. E era muito importante também destacar que nas pregações de Antônio Conselheiro estava presente também a existência de uma terra santa, onde deveriam estar as pessoas no momento que o Salvador chegasse para salvar as almas dignas e merecedoras do paraíso. A gente percebe também que o Antônio Conselheiro, ele enquanto um beato, ele também tinha o seu lado político. Ele era totalmente contrário às leis da República, ele não acreditava e ao mesmo tempo não gostava da ideia da separação entre o Estado e a Igreja. Ele acreditava que aquilo não era o certo, ele acreditava que aquilo não era seguro. Ele condenava algumas práticas da República, entre elas a cobrança de impostos, o casamento civil e uma série de outros elementos que eram também condenados por eles. Conhecido por ter queimado e rasgado uma quantidade muito grande de editais que anunciavam as cobranças de impostos. E isso naturalmente era um discurso que acabava favorecendo o apoio de muitos seguidores. Por volta de 1890, ele já tinha mais ou menos 5.000 seguidores. Numa região de repulsão populacional, 5.000 seguidores para um único beato é muita gente. E 5.000 seguidores aderindo a uma ideia de não cobrança e ao mesmo tempo não pagamento de impostos é muito perigoso. É aí que a gente vai verificar então que era muito interessante para as autoridades locais pôr um fim no Antônio Conselheiro. E foi decretada então a prisão dele. Junta-se a isso o discurso de que era necessário buscar a Terra Santa. Ao mesmo tempo, fugindo da prisão, a gente percebe então que o Antônio Conselheiro e seus 5.000 seguidores, eles partem então para o interior da Bahia, vão chegar numa região mais ou menos às margens do rio Vaza Barris, vão encontrar uma fazenda abandonada, uma fazenda chamada Canudos, e ali eles vão se estabelecer. Com o tempo, a gente percebe então que o Antônio Conselheiro e seus seguidores vão erguer ali a cidade santa do Belo Monte, que terá algumas características peculiares, acreditando então que o Salvador, o Messias, viesse exatamente naquele local. Eles vão então estabelecer uma comunidade ali que passa a ter inclusive um caráter sagrado. Mas um caráter sagrado que é associado também com algumas questões sociais. É importante dizer que se foi a busca pela salvação que levou esses seguidores até aquela região, é a estrutura política, econômica e também social que vai manter aquelas pessoas ali por algum tempo. Entre essas estruturas, a gente verifica um sistema que foi implantado ali de várias roças coletivas, onde eles produziam feijão, milho, mandioca e outros elementos agrícolas que naturalmente seria fundamental para a alimentação daquela gente. Também construíram casas que abrigavam aquela população e ao mesmo tempo davam a elas um determinado conforto, que não seria o ideal de conforto que a gente tem hoje, mas seria obviamente o ideal de conforto para aquele momento muito satisfatório. Eles criavam cabras,
e ao mesmo tempo comercializavam os produtos com as regiões mais próximas, se tornaram praticamente autossustentáveis. Uma comunidade onde as leis eram próprias, eles não adotaram as leis da República e também não adotaram a moeda republicana. Automaticamente também não vão pagar impostos e mais tarde se tornarão o que a gente vai chamar então de um Estado dentro de um Estado, porque Canudos, a cidade santa de Belo Monte, se torna uma região praticamente independente do Estado republicano. A gente percebe também que aquilo vai atrair a população. As notícias da existência de Canudos e como era estruturado aquele lugar vai atrair muita gente. E essas pessoas, elas começam a sair das fazendas, sair de determinadas localidades e partir em busca daquela região. Alguns vão pela estrutura, outros vão para salvar a alma e acabam ficando ali naturalmente por conta da estrutura que era mais cômoda, da estrutura que era considerada mais justa. Com o tempo, Canudos vai chegar a uma população de mais ou menos 25 mil a 30 mil habitantes. E eles acreditavam então que estavam vivendo um reino milenar. Que o líder, o rei daquela localidade, estava por vir. Era o Messias, era o Salvador. Aquilo dali era a Terra Santa. Não demorou muito para que Canudos ganhassem inimigos, potenciais inimigos. E entre esses inimigos a gente destaca aí os fazendeiros daquela região. Os grandes produtores começam a ver na existência de Canudos um prejuízo para a sua produção, haja vista que muitos camponeses começam a sair das fazendas em direção a Canudos. Isso significa uma expressiva redução de mão de obra naquelas fazendas, o que automaticamente vai também impactar a produção e vai trazer sérios prejuízos para esses produtores. Também a gente destaca a Igreja Católica, que embora o Antônio Conselheiro não tenha declarado em nenhum momento uma guerra ou uma inimizade ou um combate à Igreja Católica, a gente percebe que as pregações de Antônio Conselheiro eram muito mais interessantes para os fiéis camponeses do que necessariamente as tradicionais pregações da Igreja Católica, que falavam em conformação, que falavam então em aceitação daquela realidade. E a gente percebe que a igreja começa a perder fiéis. E é importante também destacar para vocês que a perda de fiéis significa também a perda de força política, porque a Igreja Católica, ela inclui nos seus discursos muitas vezes algumas questões políticas que favorecem as oligarquias locais, da qual ela tem uma ligação, da qual ela tem um aliado. Outro inimigo potencial é o governo local. O governo local não vê com bons olhos Canudos. A gente percebe, por exemplo, que as cidades vizinhas, a gente vai verificar que, por exemplo, Salvador era a única cidade que tinha mais gente, mais habitantes do que a cidade de Canudos. Então a gente verifica que é muita gente seguindo na contramão do que era a lei da República. O governo local e também o governo federal, quando é avisado e quando tem ciência do que seria exatamente o Arraial de Canudos, começam a se preocupar. Destruir Canudos era uma questão urgente. Destruir Canudos deveria ser uma prioridade para esses estados. O estupim de tudo isso teria sido a compra de uma quantidade de madeira que o Antônio Conselheiro teria comprado na cidade de Juazeiro, e ali então ele construiria com essa madeira uma igreja no Arraial de Canudos. Só que o que acontece é que Juazeiro não entrega a madeira. E os moradores de Canudos começam a reclamar da demora dessa madeira. E aí o Antônio Conselheiro reclama também e começam a se espalhar os boatos naquela região que os jagunços, como eram chamados, inclusive essa palavra é popularizada nesse momento, como a imprensa vai chamar então os moradores de Canudos, jagunços, começam então a se espalhar a notícia de que os jagunços de Canudos viriam então para cercar e invadir Belo Monte. E isso faz com que então comece todo um pânico, porque os fanáticos de Antônio Conselheiro iam invadir a cidade. E aí então o Juazeiro pede ajuda para o governo da Bahia, pede ajuda para o governo local.
E o governo local, então, vai começar toda uma série de expedições que a gente vai perceber, então, contra o Arraial de Canudos. A primeira expedição enviada, então, para confrontar Canudos, ela é uma expedição que eu diria, então, que ela é até modesta, e isso se explica pelo fato deles acharem que aquele movimento não passava de uma rebeldia camponesa, que poderia ser resolvida muito rapidamente e que não era uma coisa que exigiria muitos esforços. Então, 120 policiais partiram, então, para o confronto. Houve um confronto nesse momento com Canudos. De fato, a gente vai verificar que o exército vai chegar lá com violência e vai conseguir, inclusive, matar mais ou menos 150 pessoas ali do Arraial de Canudos. Do exército, a gente tem um número muito baixo de mortos, basicamente ali uns 10 a 15 mortos no máximo. Mas, depois do confronto que houve ali nos arredores de Canudos, essa quantidade não consegue, eles não terão contingente suficiente para invadir Canudos. É importante destacar que alguns policiais resolveram ficar ali em Canudos depois de observarem o cotidiano do local. E aí então a gente percebe que, não conseguindo invadir, os policiais então voltam e aquela derrota é vista como uma desonra militar. Aquilo dali é muito grave. Como é que o exército, ou melhor, como é que os policiais, eles vão chegar ali naquela região, tá, gente? Policiais, tá? Não desconsidera o exército. Como é que esses policiais vão chegar ali e perder, então, para esse bando de loucos fanáticos seguidores de Conselheiro? Então era preciso enviar uma outra expedição. A outra expedição, ela vai então ser preparada em 1896 e vai ficar então sob o comando de um sujeito chamado Febrônio de Brito. E aí então nós teríamos 250 soldados. Agora seria um grupo maior. E eles vão então com armas maiores, eles vão então com metralhadoras, vão chegar ali naquela região para então invadir Canudos. Acontece que os rebeldes de Canudos, eles tinham ficado com as armas dos militares que eles derrotaram na expedição anterior. E eles vão utilizar essas armas para enfrentar a segunda expedição. E quando a segunda expedição chega, a gente vai verificar então que ela é pega de surpresa no ataque de emboscadas, no ataque de guerrilhas, e eles vão então sofrer a segunda derrota. É nesse momento que Canudos ganha a imprensa. É nesse momento que falar de Canudos é uma coisa agora muito comum nos jornais. Mas falar de Canudos também era uma forma de afrontar o presidente da República, Prudente de Moraes. Ele era o primeiro governo civil. E a gente percebe então que principalmente os militares vão utilizar Canudos para dizer então que foi só os militares saírem do poder e os civis não estão conseguindo cumprir com seu poder, com seu papel de proteger a República. Olha que interessante. O Prudente de Moraes, para ganhar apoio no combate a Canudos, inclusive da imprensa e de outros políticos, ele vai então começar a massificar a ideia de que Canudos é perigoso para a pátria, é perigoso para a República. São um bando de fanáticos, loucos, seguidores de um monarquistas. Eles querem o retorno do Império. E como eles querem o retorno da monarquia, se trata então de uma situação fundamental e urgente combater esses sujeitos de Canudos. E aí ele vai então começar a fazer toda uma propaganda contrária a Canudos e ao mesmo tempo vai conquistar ali o apoio de uns, mas ao mesmo tempo começa a apoiar o deboche dos outros. Os militares, por exemplo, diziam que Canudos não tinha sido derrotado porque o Prudente de Moraes estava sendo prudente demais. Era necessário forças. E essa força um presidente civil não tinha. Era necessário um governo militar para que essa expedição a Canudos saísse vitoriosa. Agora o governo federal assume a frente do combate a Canudos e é formada a terceira expedição que vai então se dirigir ao local. Essa vai ter mais ou menos 1.300 soldados e vão levar inclusive 6 canhões que vão ser utilizados para bombardear Canudos. O governo federal então nomeia
um sujeito, um general chamado Moreira César, e o Moreira César, então, ele chega ali nas proximidades de Canudos, ele resolve, então, bombardear o local, e como Canudos não reage, ele acha, então, que está tudo resolvido. Conseguimos, então, derrotá-los. É uma questão de invadir o arraial e acabar com o que restou. E ele resolve fazer isso. Só que, na verdade, os guerrilheiros de Canudos estavam todos esperando essa vinda do exército. E quando eles entram, eles são pegos numa emboscada. O Moreira César, por sinal, ele era epilético. E no momento, então, que ele comanda a primeira investida de invadir o local, ele já passa mal, ele já tem um ataque de epilepsia. E no meio, então, daquele... ele leva um tiro, e esse tiro que ele leva, ele vai ficar agonizando por alguns dias, até então que ele morra ali naquela localidade. E isso daí, gente, acabou então fazendo com que, pegos numa emboscada, o exército, então, não tendo condição de enfrentar, ele acaba então se rendendo. Isso é uma humilhação para o governo. Isso mostra a fragilidade dos civis. E o Prudente de Moraes, nesse momento, já sabe que vencer Canudos é praticamente uma questão de honra para o Exército Brasileiro e para o governo federal. É preciso preparar uma quarta expedição. A quarta expedição é preparada e enviada para a região por volta de 1897. Essa vai com 10 mil homens, vindo de quase todos os estados. É interessante destacar que muitos foram recrutados em vários estados. Eles vão então partir para combater Canudos, e quando eles voltam, depois da Guerra de Canudos, eles serão recebidos com honras, em alguns casos não terão privilégios, e aí então a gente vai perceber que, no caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, o governo então vai enviar eles para a favela, que é o Morro da Providência, que vai surgir então para abrigar essas pessoas. Em outros casos, eles vão acabar sendo a origem da polícia militar de cada um desses estados. Mas a questão é, são 10 mil homens, e eles levaram dessa vez 10 canhões, inclusive um canhão em destaque, que era o mais pesado, o maior de todos eles, que eles deram o nome de A Matadeira. Olha que interessante. E aí então, o comando foi entregue a um sujeito chamado Carlos Machado Bittencourt. E ele tinha uma ideia: vamos cercar Canudos, bombardear intensamente o arraial. Bom, isso já tinha sido tentado por outros. Só que agora, com mais armas e mais homens, era muito possível que desse certo. E de fato deu. E de fato funcionou. E de fato a gente vai verificar que eles bombardearam Canudos. E então, depois de bombardear Canudos, e eles conseguiram realmente um bombardeio expressivo, isso compromete a estrutura local, isso compromete inclusive a estrutura de defesa daquela região. E aí, em setembro de 1897, nós temos eles invadindo Canudos. É nesse momento que nós temos a morte do Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro, ele vai morrer de complicações estomacais por conta de um jejum que ele estava fazendo há muitos dias, se penitenciando por causa da guerra, por conta da eclosão do conflito. Então isso complica ele e ele acaba morrendo. Ele vai ser enterrado, então, e aí a gente percebe que o arraial vai ser invadido, vai ser incendiado. Eles fazem questão de incendiar várias casas, matar muita gente, e a gente percebe que no início de outubro de 1897 é dado então como o fim da guerra, porque ficava muito nítido naquele momento que o exército ele estava no comando, o exército estava em vantagem, o exército teria obtido a vitória. Eles vão então pegar os sobreviventes e os homens serão decapitados. A gente percebe que mulheres e crianças que ainda também sobreviveram seriam também fuzilados. O Antônio Conselheiro vai ser desenterrado, a sua cabeça então vai ser enviada para Salvador. Olha que interessante, gente. E lá ela vai ser estudada. Vão estudar o cérebro do Antônio Conselheiro para saber se ele realmente era normal. Que loucura foi essa que deu nesse homem? Vamos examinar aqui o cérebro para ver exatamente esse grau de fanatismo. E aí, pasmem, o Antônio Conselheiro foi examinado através do seu cérebro e ele foi constatado como uma pessoa normal,
certo? Que interessante, né? Canudos então cai, Canudos é derrotado, Canudos não deixa sobreviventes. É importante destacar que é na quarta expedição que o jornalista, um militar jornalista chamado Euclides da Cunha é enviado também com as tropas. E achando que se tratava apenas de um conflito, ele vai ficar estarrecido quando ele percebe exatamente que aquilo dali é a luta entre dois polos muito opostos. Uma condição de riqueza versus uma condição de pobreza que estão ali se degladiando por melhores condições para seus grupos. E aí nós temos esse conflito, que seria Canudos, registrado pelo Euclides da Cunha em um dos livros que virou inclusive um livro denúncia, como alguns consideram, chamado de Os Sertões, que vai então explicar para a gente, que vai nos dar então informações sobre o que teria sido essa comunidade, o que teria sido Antônio Conselheiro e ao mesmo tempo que teria sido a Guerra de Canudos. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero mais ainda que você sinceramente dê um like aí, se inscreva no canal, fortaleça então aqui, compartilhe com seus amigos e ao mesmo tempo o canal H de História agradece mais uma vez a sua presença por aqui. Bons estudos! Valeu!